Galera palmeirense, depois da classificação do Verdão, com um empate contra o Inter Miami, Verdão líder do grupo, hein? Vamos pegar o Botafogo nas oitavas de final. Meu amigo, mas a vida não tá fácil pra ninguém, hein? O Flamengo descobriu aí que vai ter que enfrentar o Bayern de Munique. Parece que iam pegar aí o Benfica ou o Boca, mas acabou que sobrou o Bayern de Munique pra eles. E parece que o olho vai azedar lá já nas oitavas de final, hein? Se der ruim pra nós, vai dar ruim pra eles também. Esse que é o detalhe. Vamos lá, galera. Vamos filmes e fotos aí, porque o Verdão tem muito mais tradição em Copas do Mundo, em Copas em geral, Libertadores e o baralho A4. Então, vamos filmes aí contra o Botafogo aí, porque a tradição, a camisa vai pesar nesse confronto aí. E nós, se Deus quiser, vamos conseguir aí a classificação. Agora, olha só. Os jornalistas desceram o porrete no Abel Ferreira, desceram a lenha no Palmeiras, sabe? Sentaram o aço depois aí da derrota que foi praticamente moral. Na verdade, foi uma vitória moral pelo empate no final, mas, bom, esse empate contra o Inter Miami, onde o Verdão chegou a estar perdendo por 2-0 no começo da segunda metade, meus amigos, o Palmeiras jogou absolutamente nada nesse jogo, especialmente no primeiro tempo. E também no segundo tempo ali, até os 30 minutos, também o Verdão, 30 não, até os 35 minutos ali, o Verdão não jogou absolutamente nada, tá? Só foi começar a jogar depois da terceira mexida do Abel Ferreira. Pessoal, vamos ver o que os jornalistas falaram, porque, olha, de Mauro César, a Quesada, pessoal, não poupou. Olha só o que eles falaram após o empate do Verdão, que colocou o Verdão líder do grupo, classificado para enfrentar o Botafogo nas oitavas. O Palmeiras correu um risco de passar uma vergonha histórica no jogo de hoje contra o Inter Miami. Uma péssima partida, provavelmente uma das piores do ano. Como explicar que o Abel Ferreira voltou a insistir com o Rafael Veiga, que não acertou nada no jogo de hoje, já não estava numa boa fase? Não tem para que ele entrar em campo nesse momento, num jogo que ainda tinha importância, como a gente pôde ver durante os 90 minutos. Como explicar que tinha um meio de campo sem o camisa 5 de verdade, Evangelista e Rios? Qual era a ideia? Não ter um combate no meio de campo? Como explicar que no primeiro tempo o Piquerez era o único que tentava alguma coisa, que o Estevão estava completamente isolado e que o Palmeiras não conseguia assustar o Inter Miami, que não está nem na parte de cima da tabela da MLS. O Palmeiras conseguiu se recuperar, passou um susto, passou por muito tempo conseguindo a vaga por conta do resultado do outro jogo e depois, quase que num abafa, até por uma questão física também, o Palmeiras conseguiu o 2-2 num sofrimento que não poderia ter existido. E o Abel Ferreira é o principal culpado por tudo isso. É verdade que as entradas do Alan, do Maurício e do Paulinho melhoraram o time, mas o Abel tem que responder porque ele teve tantas decisões erradas em um jogo tão importante que define a classificação do Palmeiras e poderia, como conseguiu, tirar o Palmeiras da rota do PSG. Mas o Palmeiras ficou por muito pouco de ser o segundo neste grupo. Algo que seria realmente um vexame histórico. Que sufoco hoje, hein, pessoal? Que sufoco. Fazia muito tempo que eu não vi o Palmeiras jogar tão mal assim. Hoje sem inspiração nenhuma, sem marcação, dando muito espaço para a equipe do Inter Miami, sem criação também. Time totalmente irreconhecível, realmente. É uma partida, não é para apagar não, é para que sirva de exemplo, de lição, porque a gente sabe que agora é um jogo mata-mata, que a gente não pode jogar dessa forma, mas também parabenizar aí pela dedicação, lutou até o final. Eu acho que uma das características do Abel e desse time é a resiliência, é acreditar até o final, e acreditou realmente, conseguiu empatar um jogo duríssimo, mas que sirva de exemplo aí para o próximo jogo, tá? Parabéns pela torcida que incentivou até o último minuto e os jogadores dentro do campo deram o seu melhor, mas realmente muito aquém, muito abaixo do que a gente imaginava para esse jogo. Mas parabéns pela classificação, a primeira etapa concluída e agora vamos para a próxima partida, para o próximo objetivo, tá bom? Parabéns, Palmeiras, e vamos para o próximo. Final de jogo, 2 para o Palmeiras, 2 para o Inter Miami, que venceu por 2-0. Gente,
é o seguinte, na minha maneira de ver o jogo, o Inter Miami é um time fraco. Vocês vão ver no domingo o que o Paris Saint-Germain vai fazer com esse time aí. Tem craques, tem, Messi, espetacular, mas não pode ter a liberdade que teve. Cara, o cara jogou do jeito que quis. Que marcação teve o Messi, que atenção teve o Messi. Entendeu? E o Abel começa errado o jogo. Eu falei no início da transmissão na Rádio Bandeirantes. Qual grande jogo que o Evangelista fez com a camisa do Palmeiras? É bom jogador? É, mas ainda não se firmou. Não adianta. A entrada do Flávio Lopes, entendi. Né, ele foi muito bem no jogo contra o Al-Ahly. Entendi o Marcos Rocha e até aprova a entrada do Marcos Rocha, porque o Giai estava comprometendo aquela lateral direita. Mas, cara, o Palmeiras pegou um time que não tem essa força toda que as pessoas imaginam. O Messi não é o Messi de 4 anos atrás, o Suárez não é o Suárez de 4, 5 anos atrás. Ô Fux, na moral, cara, mano a mano com o Suárez, depois ele driblar, você vai dar um bote seco nele. Aí tomou o come e o Suárez fez o gol. Entendeu? Outra coisa, Suárez livre para girar, passar, tocar a bola, todo mundo sabe como ele joga, ele sabe fazer isso muito bem. Então o time do Palmeiras foi pífio no primeiro tempo. Um buraco no meio de campo, ninguém marcando no meio de campo, o Evangelista mal pra caramba, o Rios correndo pra todo mundo, o Flávio Lopes lá na frente que nem um desesperado. Entendeu? Outra coisa, o Facundo Torres, Mundial de Clubes, não dá pra perder os gols que você tá perdendo. Era pra ter empatado o jogo no primeiro tempo, você bate uma bola, perde a trave, mais longe. Depois outra bola pra fazer o gol, estou em cima do goleiro. Bola pra dar uma cavadinha. Gente, jogador de futebol só faz isso o dia todo. É bola no pé, é trabalhar a bola, então é coisa fácil, raciocínio. Entendeu? E o Abel errou na escalação do time, sim, senhor. E errou feio, e quase arrebentou o Palmeiras. É que o time do Porto é um dos piores times da história do Porto, que perdeu pro Al-Ahly, e era para ter sido goleado, entendeu? Que estava perdendo pro Al-Ahly, era para ter sido goleado, acabou empatando em 4-4. Agora, velho, não dá para errar o Abel como ele errou. Evangelista não dá, Marcos Rocha sim, Flávio Lopes sim, e agora o Palmeiras passa, não é mesmo? Pega o Botafogo, enquanto o Paris Saint-Germain recebe a equipe do Inter Miami. Aí vocês vão ver o que é o Inter Miami. Obviamente, qualquer um que enfrentar o Paris Saint-Germain, o jogo é dificílimo. Mas, Abel, hoje você errou e quase comprometeu a vida do Palmeiras no Mundial. Mas o Palmeiras empata, passa em primeiro do grupo, sábado pega o Botafogo à 1 da tarde e o Paris Saint-Germain pega a equipe do Inter Miami. Tô com dó do Inter Miami. Botafogo e Palmeiras é jogão, hein? Jogão que a gente vai estar transmitindo. Sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil. E fios e cabos elétricos, se o CSU pode confiar. Verdão segue em primeiro do grupo no Mundial, apesar dos erros de jogadores como Facundo Torres, de Evangelista péssimo e também o erro do Abel Ferreira, que montou muito mal seu time, dando espaço para o Messi jogar. E a grande perda, Murilo na zaga. Sentiu contratura na parte posterior da coxa e deve ficar fora do Mundial. Valeu, gente. Um abraço a todos e até a próxima. O problema não foi o Palmeiras correr o risco de ser segundo colocado no grupo do Inter Miami. O problema foi correr o risco de ser eliminado. E o risco era concreto. Quando perdia por 2-0, se o Porto fizesse mais um gol, 4-3, quem estaria fora seria o Palmeiras, não o Porto. Então, aqui é que está o grande X da questão. O que me pareceu foi que o Abel Ferreira tentou pressionar a saída de jogo do Inter Miami para evitar que a bola chegasse até Messi e Luis Soares. Isso deu muito errado no começo, porque o Inter Miami, com categoria de Busquets, com a saída de jogo, até com o Messi vindo buscar a bola, quebrou a primeira linha do Palmeiras e passou ele a trabalhar a bola. Quando o Palmeiras conseguiu finalmente pressionar de novo e se colocar no campo ofensivo, um mano a mano do Gustavo Gomes causou o escape do Allende e o primeiro gol do Inter Miami. E aí bateu o desespero que não podia bater. Não é mais estreia, não tem mais ansiedade. Era para colocar a bola no chão e jogar. E o Palmeiras jogou um futebol péssimo. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Olha, o Palmeiras escapou de uma bucha de pegar o Paris Saint-Germain na próxima fase. E aí, no segundo tempo, o time reagiu, o Palmeiras empatou.
Porque, ó, de novo, gente, com todo respeito aí, Messi, Suárez, o Busquets e tal, mas parece um time amigos do Messi jogando. E o primeiro tempo do Palmeiras foi realmente surpreendente de forma negativa. Meu Deus do céu, o Palmeiras não jogou absolutamente nada. Mas aí no segundo tempo, apertou o botão do turbo e empatou. O desespero do Messi na saída, acho que nem era tanto pelo que aconteceu no jogo. É porque vai pegar o Paris Saint-Germain. Não tem a menor condição, a menor, de ganhar deles. Acabou. Olha aí, minha gente, mais um brasileiro classificado para o mata-mata do Mundial de Clubes. Agora é a vez do Palmeiras. Empatou com o Inter Miami em 2-2, estava perdendo por 2-0, conseguiu buscar o resultado, a entrada do Paulinho mudou a história do jogo para a equipe do Palmeiras, mas vou te dizer, hein, que jogo ruim do Palmeiras. E o Inter Miami só não fez mais porque parece que faltou vontade. Os caras não estavam com essa garra toda, com essa vontade toda de vencer. A impressão, o Palmeiras jogou mal, mas muito mal. Conseguiu se safar por causa dos gols que acabou marcando esse empate em 2-2, garantiu a sua classificação. E olha aí, mais uma vez a história está mostrando que palpite é um negócio perigoso no futebol. Realidade é completamente diferente. Para muita gente, os brasileiros estariam voltando já nessa fase de classificação. O Palmeiras agora garante o seu lugar nessa próxima fase do Mundial de Clubes. Já sabe até quem vai ser o seu adversário. E vai ser um adversário brasileiro, o outro classificado, o Botafogo. Eles vão jogar no sábado. E aí, quem leva? Se o Palmeiras jogar mal do jeito que jogou, vai voltar mais cedo para casa, hein, minha gente? Mas valeu pela classificação. E tá pintando o duelo brasileiro aqui na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Palmeiras e Botafogo jogam sábado nas oitavas de final. Isso quer dizer que um brasileiro já está garantido nas quartas do torneio aqui em United States of America. É Palmeiras e Botafogo, duelo de Brasileirão, duelo de Libertadores da América. Quem diria, hein? O Palmeiras terminou em primeiro no grupo, empatando o jogo com o Inter Miami, depois de estar perdendo por 2-0. Que sufoco, hein, Palmeiras? No Hard Rock Stadium em Miami. E o Botafogo foi derrotado pelo Atlético de Madrid e ficou na segunda colocação. Paris Saint-Germain em primeiro, o Botafogo em segundo. Por isso, Botafogo em segundo, Palmeiras em primeiro. O choque de brasileiros na próxima etapa da Copa do Mundo. O Botafogo não fez um grande jogo, não, longe disso. Griezmann marcou o gol da vitória no segundo tempo, já no final. Havia uma esperança ainda da torcida colchoneira de marcar mais 2 gols e aí sim eliminar o Botafogo e ficar com a vaga, mas isso não aconteceu. E o Griezmann marcando depois de 18 jogos de jejum. O John fez uma boa atuação, não teve culpa no gol. O Arthur, um jogador que ficou muito mais na defesa do que atacando, que é o forte dele. O Igor Jesus se movimentou bastante, mas dessa vez não conseguiu marcar o gol. E aí a figura que não jogou absolutamente nada, o Savarino. Não criou, não pensou o jogo e ainda perdeu um gol feito cara a cara com o goleiro Oblak. Bom, Botafogo fez a missão dele, boa campanha, bateu o campeão da Champions, o Paris Saint-Germain, e se classificou em segundo para pegar agora o Palmeiras. Já o Palmeiras fez uma partida tenebrosa na primeira etapa. Deu tudo errado. Não funcionou a defesa, frágil na marcação. Não funcionou o meio-campo, com e sem a bola, e o ataque também não. Melhor chance, uma cabeçada do Gomes, um chute errado do Estevão, e uma outra tentativa do Facundo Torres, aquele chute no cantinho, só. Aí no segundo tempo, estava claro que tinha que mudar a equipe. E aí o Abel acertou. Colocou o Maurício na vaga do Veiga, e depois, na metade do segundo tempo, o Paulinho no ataque. Aí Paulinho e Maurício, olha só que coincidência, Paulinho e Maurício resolveram a situação. Primeiro o Paulinho, diminuindo para 2-1, e depois o empate por 2-2 com o gol do Maurício. Como é o futebol, né? Paulinho e Maurício saíram do banco e resolveram a situação para o Palmeiras, dando a chance para o Palmeiras fugir do Paris Saint-Germain, se bem que não tem nada fácil aqui, agora para pegar o Botafogo. O Paris Saint-Germain que vai pegar o Inter Miami no próximo domingo. É isso, gente. Foi uma segunda difícil.
de muito suor, de sofrimento. Botafogo perde, mas se classifica. E o Palmeiras estava perdendo por 2-0, busca o resultado 2-2 contra o time de Messi. Inclusive o Suárez fez o segundo gol, driblando a defesa da equipe do Palmeiras. Palmeiras tomando gol de contragolpe do Allende também. Mas enfim, o Messi não conseguiu vencer o Palmeiras. E agora Palmeiras e Botafogo é o que esta Copa do Mundo de Clubes aqui nos Estados Unidos reserva para o futebol brasileiro. Que legal, né? Que legal! Filadélfia, 13h, sábado, o jogo no Lincoln Field, o jogo entre brasileiros, uma festa brasileira, uma festa do Brasileirão, uma festa de times que disputam Libertadores aqui na Copa do Mundo de Clubes. É Palmeiras e Botafogo. Um já está garantido nas quartas de final. É isso, amigos da Placar. Tchau. Meus amigos, o Palmeiras se classificou, né? Empatou 2-2, estava perdendo 2-0 pro Inter Miami. Fez uma partida, ó, desse tamanhozinho o Palmeiras, jogou mal, hein? Foi o primeiro do grupo, porque conseguiu um empate no final, estava perdendo até praticamente o final do jogo, achou 2 gols o Palmeiras e empatou diante do Inter Miami. Agora joga com o Botafogo, né? Aí é um clássico brasileiro, não pode voltar a jogar mal assim, que aí corre risco de perder o jogo pro Botafogo, não é verdade? Mas a torcida do Palmeiras tem esperança, né? Tem bastante esperança que o Palmeiras consiga passar pelo Botafogo. E no outro jogo, é muito favorito o time do PSG diante do Inter Miami do Messi. Então ficou assim, Palmeiras e Botafogo no sábado, Inter Miami do Messi contra PSG no domingo. Um abração. Uma segunda-feira emocionante para o torcedor brasileiro que assistiu o Mundial de Clubes. Palmeiras e Botafogo conquistaram a classificação para as oitavas de final com o time do Botafogo jogando mais cedo na parte da tarde, perdendo para o Atlético de Madrid. Gol no finalzinho do Griezmann, mas mesmo assim o Botafogo não fez um bom jogo, conquistou a classificação, se passou em segundo lugar no grupo B. No final da noite, o time do Palmeiras jogava pelo empate contra o Inter Miami para ter a primeira posição no grupo A. Foi um sufoco. Perdia por 2-0 e não via a bola. Não se encontrava em campo. Sistema de marcação frouxo do time do Palmeiras, dando muita liberdade para Busquets aí no meio de campo, do Messi e do Suárez, que marcou um golaço. Eles venciam por 2-0 até que entraram em campo Alan e Paulinho. Esses dois mudaram a história do jogo. Primeiro com o Alan, num passe preciso, cirúrgico, espetacular, deixou o Paulinho na cara do gol. Esse Alan é bom demais. E o mesmo Paulinho, depois num cruzamento do lado esquerdo, acabou achando o Maurício, que definiu o placar, o empate por 2-2. Confronto que a gente vai acompanhar agora nas oitavas de final. O que você acha? Palmeiras e Botafogo. De novo, uma grande rivalidade entre essas duas equipes brasileiras. Não foram muito bem nesta segunda-feira, mas confirmaram a classificação. E é isso que vale, não é? O Palmeiras brincou contra o Inter Miami e quase ficou fora do Mundial de Clubes. Que vacilo, que partida horrorosa do Palmeiras, que festival de equívocos do primeiro ao último minuto. Eu, sinceramente, não sei te dizer aqui se tem alguma coisa ali que saia do campo tático e técnico. Obviamente o Palmeiras é melhor do que o Inter Miami. Nada daquilo que a gente imaginou que era uma bola do Messi e uma bola do Suárez é mentira. O Miami joga por aquilo, né? Um time que ataca muito pouco em bloco, fica mais lá atrás e joga bolas no máximo de espaço possível para esses dois jogadores, com aquele outro que corre lá e fez o gol, que eu esqueci o nome dele. O Inter Miami é um time extremamente limitado, mas tem dois caras muito acima da média, que se você der espaço. O que o Palmeiras fez? Deu espaço. Eu não consigo entender. O Palmeiras errou tudo, entrou com uma escalação que a gente sabia quais seriam as substituições, e portanto essa escalação talvez não seja ideal. O Abel mexeu no time, mudou errado, na minha opinião, não deu certo. Foi alterando no segundo tempo, corrigindo, mas não se engane, o Palmeiras conseguiu dois gols no final, porque o Inter Miami é frágil, as mudanças surtiram efeito, porque o Palmeiras se viu num momento ali que ele não tinha grande coisa a perder. Se o Porto ganhasse o jogo lá, ele estava fora. Então o Palmeiras correu um risco extremamente desnecessário durante 90 minutos. Hoje, a impressão que se tinha olhando para o jogo era que o Palmeiras achou que já estava classificado, que nada mudaria, que perder ou ganhar para ele era indiferente, e que se o Porto ganhasse lá não mudava nada.
Porque o Palmeiras estava ali, errando bola boba, andando no campo, abrindo uns espaços entre as linhas de marcação absurdas para o Messi e para o Suárez, assim, que não faz o menor sentido um time como o do Palmeiras, que é um dos mais difíceis de ser batido no mundo, um time que joga, é competitivo ao extremo, hoje foi competitivo quase em nível juvenil. Foi assustadora a atuação do Palmeiras. O Palmeiras vai dormir preocupado. Eu não teria tanta preocupação assim, porque a gente sabe que já já o Abel corrige lá, o Palmeiras volta ao normal e vai enfrentar o Botafogo. Temos um brasileiro nas quartas. A má notícia é que um deles invariavelmente vai ficar nas oitavas. Grande jogo, tá? 50% para cada um. Já antecipo antes que vocês me perguntem. Acho que é meio a meio. Os dois têm chances iguais de conseguir essa classificação. Vai ser um grande jogo, Palmeiras e Botafogo, desde que o Palmeiras não jogue isso aí, né? Se jogar isso aí isso aí. Boa noite, Pedro. Boa noite, companheiros. O Palmeiras é o pior brasileiro do Mundial. Hoje escapou de um vexame. Perder para o Inter Miami seria um vexame. Tá? É um time do futebol recreativo aqui dos Estados Unidos. Uma liga em que você vê os gols, vê as jogadas. Um jogo solto, sem muita marcação, sem tanta intensidade. É um paraíso para jogadores de final de carreira que querem apenas desfilar talento, caso de Messi, Suárez e alguns outros. E o Palmeiras poderia ter tomado até mais curto, né? O Inter Miami teve chance clara, desperdiçada, poderia ter feito 2-3-0 e empatou ali, suando sangue, capinando sentado, sofrendo para empatar, a torcida ali numa angústia danada contra uma equipe que, sinceramente, não tem o menor sentido. Alguém dirá, não, mas o time reagiu. A questão não é a reação, a questão é ter se colocado na situação na qual o Palmeiras se viu envolvido. Uma atuação muito ruim do pior brasileiro nessa competição até aqui, que é o Palmeiras. E aquele empate contra o Porto, quando o Palmeiras empatou com o Porto, eu fiz um comentário dizendo, eu não achei bom, achei abaixo do que se esperava. O Palmeiras tinha que ter vencido o Porto. Eu disse na época, tinha que ter vencido o Porto. Porque o Porto fez uma campanha, está fora agora, absolutamente risível. E pelo fato de ser um time europeu, houve uma certa valorização, mas ali teve tudo para ganhar e não ganhou. Não jogou mal, mas não ganhou, não aproveitou. E aí ganha do Al-Ahly com um gol contra, depois um gol do Flamengo, e hoje esse sofrimento todo contra o Inter Miami. Uma vergonha. A atuação do Palmeiras hoje foi uma vergonha. Um negócio muito constrangedor, um 2-2 arrancado ali à força contra uma equipe muito inferior e correndo sério risco de eliminação em dado momento. Porque houve momentos ali que mais um gol do Porto, no caso, mais um gol do Al-Ahly, mais um gol do Porto, um gol do Inter Miami, poderia ter eliminado o Palmeiras. Ficou ali flertando com perigo numa situação inimaginável antes da bola rolar. Porque se esperava que o Palmeiras vencesse o jogo com autoridade, fizesse um bom jogo. Realmente, negócio muito constrangedor hoje, uma atuação muito ruim. Talvez alguém consiga ver virtudes nisso. Eu só vi defeito. Muito bem, você viu aí? Mauro César Pereira. Meu amigo, todo mundo falando aí do Verdão, não sei das quantas, César e tal. Gozado que o Botafogo passou um aperto para classificar. Se toma um gol ali no começo dos acréscimos, ia ficar naquela corda bamba até o finalzinho, aqueles 5 minutos seriam um Deus nos acuda total. Deu a sensação que o Palmeiras esteve em dado momento em risco, a classificação esteve em risco, porque o Palmeiras tinha outro jogo lá, onde o time do outro jogo poderia se classificar e ele não estava garantido. No caso do Botafogo era diferente. O Botafogo só dependia de ser eliminado se tomasse gols do time ao qual ele estava enfrentando. Então o Palmeiras parecia com um drama duplo, porque o Inter Miami estava melhor no jogo, o Palmeiras não jogando absolutamente nada, coisa que eu não lembro de ter visto o time do Palmeiras do Abel tão mal assim. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi o time tão mal assim. E desde que ele chegou, tá? No mínimo é o top 5, eu falei top 5 das piores atuações do Palmeiras do Abel, esse Palmeiras e Inter Miami. E olha que ainda empatou o jogo, hein? É o que o pessoal fala, né? Os haters ficam putos, porque o Palmeiras joga muito mal e ainda empata o jogo aí. É difícil perder, né? É difícil perder. Às vezes joga bem e perde também. Às vezes não, raramente, né? Porque não perde toda hora. Pra você ter uma ideia, o Palmeiras ficou quantos jogos aí sem perder como visitante e quantos jogos no geral aí sem perder. Quantas sequências de invencibilidade esse Verdão do Abel Ferreira tem? São muitas. Todo ano tem uma sequência boa de vitórias ou de jogos sem perder. Inclusive estava aí há 22 jogos sem perder como visitante. É um absurdo, hein? Um absurdo. É uma coisa de outro mundo mesmo. Mas perdeu recentemente para o Cruzeiro e caiu essa sequência. Aí entrou no Mundial de Clubes. Meu irmão, empatou com o Inter Miami, mas não é o fim do mundo não. Agora vem o Botafogo aí. O Flamengo se vira com o Bayern de Munique lá. O Chelsea vai pegar o Benfica. Quem sair daí enfrenta o vencedor de Botafogo e Palmeiras. E o Palmeiras pode pegar o Chelsea de novo, amigo. Ou o Benfica, né?
E aí eu quero ver o que o portense vai fazer, o portista. Ele vai torcer pro Palmeiras, ele vai fingir que nada está acontecendo e assistir um filme, ou ele vai torcer para os portugueses do Benfica, seus rivais? Essa é a grande questão, amigo. Eu queria saber só disso aí. Você que é português, que é torcedor do Porto, coloca aí, tá? Você que é adepto do Porto, para você entender melhor. Você que é adepto do Porto, coloca aí, portista. Vai torcer pro Verdão ou você vai torcer para os encarnados? É a pergunta de $1 milhão. Mais um vídeo pintando por aí, tá? Avante, palestra.